Paz do Senhor, igreja, pode se assentar, tomar os seus assentos. Eu estou um pouquinho desesperada, mas vai dar tudo certo. E o Bispo Tom abriu o culto, né? Fez a ministração pós-louvor, falando sobre a maturidade, sobre os caminhos que a maturidade nos levam. E a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é saindo da meninice. A nossa caminhada cristã, ela exige de nós um crescimento. Não dá para a gente ficar o resto da vida andando como bebezinhos, esperando que o Senhor faça tudo para a gente, sendo que nós precisamos também fazer a nossa parte. E muitas das vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender qual é o momento. Agora eu preciso confiar, agora eu preciso descansar, agora eu preciso agir. E o Senhor, Ele usa de algumas estratégias para poder nos guiar por esse caminho. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Coríntios 13, 11. E ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui, ele não está falando de um menino em específico, mas está falando das atitudes de uma criança. Quando nós somos imaturos, nós temos atitudes de uma criança. Mas chega um momento da nossa vida, seja na igreja ou seja lá fora, nós precisamos começar a crescer. Precisamos começar a caminhar e deixar para trás as nossas atitudes de menino. E essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. O Senhor não quer carregar a gente no colo para sempre. O Senhor não quer que a gente permaneça para sempre esperando que Ele faça o que eu preciso fazer. O Senhor exige de mim esse crescimento. Ele espera que eu venha crescer. E o Senhor, Ele usa de algumas estratégias para a gente poder começar a se movimentar na presença dEle. Porque, eu não sei vocês, mas eu sou assim um pouquinho devagar. Então, até eu entender o que o Senhor quer, o que o Senhor espera, eu tenho certeza que Ele precisa de muitas estratégias para que isso aconteça. E nós vemos esse crescimento em várias partes da Bíblia. Vemos esse amadurecimento em várias partes. E hoje nós vamos usar os israelitas, o povo hebreu, quando eles estavam saindo do Egito, até eles chegarem à terra prometida de Canaã. E a gente vai passear um pouquinho hoje entre Êxodo e Josué, para que a gente possa compreender como que acontece esse processo. E eu quero adiantar para vocês que isso não é uma regra, não é uma lei, mas na maioria das vezes ela acontece assim porque ela se relata dessa forma por várias vezes na Bíblia. O agir de Deus não tem receita de bolo. Com cada um é uma experiência individual. Mas nós precisamos saber em qual fase da vida nós estamos para compreender aquilo que o Senhor quer e espera de nós. Então pode abrir lá em Êxodo 13, 17. Eu vou dar o contexto para vocês, porque a história de Moisés é muito extensa. E para a gente poder chegar rápido ao ponto. Né? Moisés foi a pessoa levantada no meio do povo para poder libertar o povo hebreu. E aí ele passou por todo um processo, foi adotado pela princesa Renutimire, cresceu no palácio, ele teve que fugir porque ele teve um conflito e acabou matando um soldado. E ele foi embora, se encontrou lá na casa de Jetro, e houve um tempo que o Senhor se encontrou com ele, né, na época da sarça, que é relatado para nós na Bíblia. E o Senhor fala: eu te escolhi, você vai libertar o povo. Ele dá várias desculpas, assim como nós também damos várias desculpas, mas ele vai. E o Senhor ainda dá soluções. Ah, você não sabe falar? Então toma aqui que eu vou mandar seu irmão junto. E quando chega lá para falar diante do faraó, o faraó estava com o coração endurecido e ele não deixava as pessoas irem. Ele não queria que o povo de Deus fosse, porque eram os escravos dele. Era eles que faziam o trabalho duro, que colocavam a mão na massa. E o que o faraó ia fazer, né? E aí veio
as pragas. E cada praga tinha o seu significado, para mostrar para aquelas pessoas que existia apenas um Deus verdadeiro. E quando chegou na última praga, que foi a morte dos primogênitos, o faraó, já não aguentando mais, falou, vai, pega o seu povo e vai. E a partir dali, começou essa jornada dos israelitas com Deus. Porque até então, eles estavam aguardando alguém que iria libertá-los. Mas dali para frente, eles já tinham um libertador. Eles estavam esperando por algo que o Senhor estava preparando para eles. E quando se cumpriu e eles saíram de lá, eles começaram a passar por um processo, porque era tudo novo, ninguém sabia o que ia acontecer dali para frente, né? E quando o faraó deixou o povo ir, foi uma novidade, né? Tá, e agora o que eu faço? Eu fiquei o tempo todo, às vezes a gente se vê dessa forma. A bênção chega e eu fico, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não sei, era isso que eu esperava, mas tá, qual é o próximo passo? E lá em Êxodo 13:17 fala assim, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Aquele caminho, na época, ele era guardado por várias guarnições militares. E se eles passassem por aquele caminho, eles iam enfrentar o quê? Uma guerra, certo? Só que lembra que eu falei que o Senhor usa de estratégias para nos levar à maturidade? E quando o Senhor ele precisa te moldar, ele começa a te dar uns privilégios primeiro. E esses privilégios que eles tinham, eu listei 3, para a gente entender um pouco mais. E o primeiro privilégio era a ausência de guerras. O povo precisava passar por aquele caminho, mas tinha outra opção, porque aquele caminho seria prejudicial para eles. Porque se eles tivessem que enfrentar uma guerra sem ter a maturidade suficiente para passar por aquela guerra, eles iam olhar para a situação e falar, não, eu quero voltar. Eu quero voltar porque lá era melhor, lá eu não precisava passar por isso, lá as pessoas não morriam de certa forma, então eu preciso voltar. O primeiro anseio do coração daquelas pessoas seria o quê? Eu vou dar um passo para trás. Eu caminhei até aqui, mas eu vou voltar, porque não era isso que eu pedi, Senhor. Da onde saiu essa guerra? Eu queria liberdade, o Senhor está me colocando no meio de uma guerra. E o Senhor desviou o caminho justamente porque conhecia os pensamentos daquelas pessoas, conhecia os corações. E algumas versões, a minha não fala isso, mas algumas versões dizem que os israelitas, eles saíram do Egito preparados para enfrentar a guerra. Porque eles já sabiam que no meio do caminho ia acontecer isso. Só que o Senhor sabia que, de fato, eles não estavam preparados. Às vezes a gente acha que está preparado para enfrentar uma coisa, mas o Senhor nos poupa. Porque a gente não tem maturidade ainda para passar por aquilo. E desse jeito, foi com os israelitas. O Senhor falou, não, vocês estão se preparando, mas não chegou o seu tempo ainda. Espera aí. E eles precisavam, primeiro, amadurecer. O segundo ponto, o segundo benefício que o Senhor deu a eles no começo dessa caminhada foi um direcionamento especial. Lá em Êxodo 13, 21 e 22. Deixa eu achar aqui, peraí. Diz assim, o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar no caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Então aqui a gente vê que a condução do povo pelo deserto veio diretamente da parte do Senhor. No começo do versículo diz, o Senhor ia adiante deles. Isso quer dizer que o Senhor estava ali, bem na frente deles, guiando, conduzindo. Era o Senhor que dava a direção. Era o Senhor que parava, era o Senhor que andava, era o Senhor que desviava o caminho. Era o Senhor que estava ali o tempo todo, mostrando, ó,
faz isso, faz aquilo, vai para cá, vem para lá. Por mais que tivesse Moisés ali para fazer esse intermédio entre Deus e o povo, mas o Senhor esteve presente ali, com uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo para conduzir aquelas pessoas. Então, esse é mais um dos benefícios, né? Eles tinham esse privilégio de ter o Senhor ali, ó, na visão deles, que estava conduzindo eles. E o outro privilégio era o alimento especial. Esse vocês já imaginam o que seja, né? Está lá em Êxodo 16, 11. O Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na espécie do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas finas, como a geada da terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isso é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais que os outros, e os outros menos. Agora lá no 31. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel. E no 35. E os filhos de Israel comeram do maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então, o povo, né, saiu do Egito, teve lá a sua proteção, foram protegidos pelo Senhor. O Senhor os desviou o caminho para que eles não enfrentassem a guerra. O Senhor os conduziu, esteve ali com eles durante todo o tempo da caminhada no deserto. E mesmo assim o povo começou a reclamar, porque estava faltando comida. E o Senhor enviou a provisão, né? De forma milagrosa, o Senhor deu aquele alimento. De uma forma que ninguém poderia explicar. E o Senhor deu ordens. Cada um deve recolher aquilo que a sua família consegue comer, não guarda para outro dia. Porque a provisão do Senhor, ela vinha todos os dias. O alimento estava ali todos os dias. Mas a palavra é clara quando ela diz que cessou essa provisão, quando eles chegaram à terra de Canaã. E essas proteções do Senhor, essa guarda especial do Senhor, não estou dizendo que é algo ruim. Nós precisamos disso. Precisamos dessa guarda. Precisamos desse momento em que nós vamos descansar nos braços do Senhor. Mas, muitas das vezes, para a gente amadurecer, a gente precisa deixar esse tempinho para trás. E esse período em que Israel esteve no deserto, era para ser um período de 40 dias e passou a ser 40 anos, por murmurações, por reclamações, mas não só por isso, mas que para chegar lá, no final, na promessa, eles precisavam amadurecer, eles precisavam crescer. Quando a gente pede algo da parte do Senhor, o Senhor primeiro ele nos molda, para depois dar aquilo que nós esperamos. E aqui, o povo de Israel ainda eram como meninos, eles precisavam ser carregados como o Senhor. E essa é a forma do Senhor de conduzir a eles. E eles estavam debaixo daquela guarda. E o que isso tem a ver, né, com maturidade? Onde que eu entro nessa história? No início da nossa caminhada cristã, e às vezes até no meio, enfim, em vários momentos da nossa caminhada,
nós também recebemos essa guarda especial do Senhor. Nós também recebemos esse cuidado especial do Senhor, né? E o Senhor nos poupa, nos priva de passar pelas batalhas espirituais. Elas são reais. Nós temos o conhecimento dela, mas o Senhor não permite que ela chegue até nós. O Senhor não permite que ela venha nos abalar, porque a gente não está preparado ainda para passar por determinada situação. Nós precisamos primeiro amadurecer para depois enfrentar. O Senhor não vai te jogar lá no meio da sua caminhada e falar, toma essa luta aqui, você se vira. O Senhor não vai te botar para lutar com o inimigo, sendo que você não está preparado para isso. E Ele vai te moldar para isso primeiro. E o nosso direcionamento especial, muitas das vezes, nós estamos acostumados, no início da nossa caminhada, ou no tempo de descanso, de receber um direcionamento da parte do Senhor de uma forma, assim, sobrenatural. A gente espera profecias, sonhos, né? Ai, um eis que te digo, e um anjo descer na terra, sempre algo mirabolante, né? Nossa, um mar de rosas com glitter, que essa é a forma que o Senhor fala conosco, em alguns casos, né? E a gente se acostuma com isso. Se acostuma que as pessoas vão vir, e Deus vai usar pessoas aleatórias para falar conosco. E isso é bom, porque o Senhor fala através dessas maneiras. Mas chegam momentos que nós precisamos entender que nós não vamos viver nesse tempo de menino para sempre. Nós não vamos viver para sempre correndo atrás de profecia, pulando de galho em galho, porque eu preciso amadurecer. Eu não posso ficar esperando que as pessoas venham me trazer aquilo que eu preciso buscar no Senhor. E nós recebemos esse direcionamento especial, sim, mas também recebemos um alimento especial da parte do Senhor. Parece que no começo da nossa caminhada, ou quando nós estamos, né, mais firmes, a palavra do Senhor fala com a gente a qualquer momento. Eu abri aqui aleatoriamente, o Senhor falou comigo, eu me quebrantei, eu venho aos cultos, eu sento, eu presto atenção, eu não tenho sono, eu consigo focar. E parece que o culto de domingo é o suficiente para a semana inteira, porque chega na sexta-feira, eu ainda lembro o que foi falado no culto. E a gente vai recebendo isso da parte do Senhor, esse alimento especial. E toda hora, né, uma pregação que seja já é o suficiente, uma palavra, a genealogia às vezes é o suficiente para falar conosco. Mas isso é no tempo de meninos, em que nós esperamos que a palavra venha e nós não buscamos por ela. E, torno a dizer, o Senhor fala dessa maneira ainda. Não estou dizendo que Ele vai parar, não. Mas existe um tempo que eu preciso me mover para poder buscar isso da parte do Senhor. E essa é a forma que o Senhor nos trata. O alimento especial, o direcionamento especial, a proteção, tudo isso é a forma como o Senhor nos trata quando ainda somos meninos. E essas fontes, chega uma hora que elas começam a se esgotar. Chega uma hora que você vai começar a passar por umas batalhas. O Senhor vai começar a mandar uns problemas. Ah, Nath, mas que tipo de problema? O Senhor vai mandar, às vezes, um problema dentro da igreja para te amadurecer. Às vezes, o Senhor vai mandar um problema dentro da sua casa para te amadurecer. Às vezes vai ser no trabalho, às vezes vai ser os seus próprios sentimentos, às vezes a sua própria mente. E tudo isso são coisas para te amadurecer. Houve um tempo em que o Senhor te poupou das batalhas, mas agora você precisa correr atrás. Por quê? Porque o Senhor quer que você se mova, que você tenha atitude para amadurecer. Todas as coisas que nós passamos ao longo da nossa vida têm um propósito. E sempre, em todas as vezes, é para te amadurecer. Você pode aprender a lição que for, mas eu tenho certeza que no final da batalha você não vai continuar da mesma maneira. Você não vai mais pensar como um menino, agir como um menino, falar como um menino, porque agora você é um adulto formado. Ah, mas esse problema dentro da igreja, tá, resolvi. Daqui a pouco vai vir na sua casa.
e o Senhor vai te amadurecer lá. Ah, resolveu da minha casa, daqui a pouco vai vir um no seu trabalho, e o Senhor vai te amadurecer lá. Porque não é uma batalha a vida inteira, não, são várias. Porque o Senhor quer que você cresça em todos os âmbitos. Nós estamos aqui agora se olhando como um corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas e lá fora? A sua vida lá fora precisa crescer também. Se você cresce dentro da igreja e não cresce lá fora, você está vivendo uma vida dupla. Se nós somos maduros dentro da igreja e lá fora agimos como criança, o Senhor vai precisar lapidar isso em nós. O Senhor vai precisar moldar, dar essa maturidade para nós. E vamos começar a passar batalhas. Não dá para esperar que a gente viva uma vida de batalha para sempre. O próximo, né, que a gente passa normalmente é o direcionamento. Quando você começa a ter as batalhas, parece que o direcionamento não está vindo mais do mesmo jeito. O eis que te digo não está mais funcionando, não. Abrir a Bíblia aleatoriamente também não está mais funcionando, não. Porque a batalha está grande. Eu não tinha batalha antes. Agora eu tenho. E folhear a Bíblia não está mais me servindo. Eu preciso de um direcionamento completo. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque só ficar ali engatinhando, pulando de galho em galho, esperando por profecia, não me serve mais. Eu não sou mais um menino. O Senhor quer que eu me torne um adulto. E o próximo passo é o alimento, né? Porque eu preciso de um direcionamento, mas para que esse direcionamento venha, eu preciso buscar na palavra. Não adianta mais eu ficar esperando a coluna de nuvem de fogo me direcionar. Eu preciso aprender que o Senhor vai usar outros meios agora. Não vai ser para sempre a mesma coisa. E às vezes a gente se acostuma com isso, porque a gente está acostumado lá fora a ouvir sobre um evangelho confortável, com ausência de batalha, que está tudo bem. A última que eu achei no Instagram agora é que se você é pobre é porque você não anda com Deus. Então está faltando Deus na minha vida. E as pessoas elas vão pregando em verdades que às vezes vai consumindo o coração da gente. Mas são coisas que nós precisamos passar, né? E lá em Tiago, ele já nos ensina, já nos instrui sobre isso. As provações, elas nos moldam. Tenham muita alegria pelo fato de passarem por diversas provações. As provações é o que vai moldar o nosso caráter. As provações é o que vai fazer a gente caminhar. As provações é o que vai fazer de você uma pessoa adulta lá na frente. Porque você pode estar 40, 50, 60 anos na igreja, mas de nada adianta se a gente ainda está esperando o alimento lá na boquinha como uma criança. Vamos começar a se mexer. E quando eu estava, pensando e estudando e falando, meu Deus, eu preciso de uma palavra, Senhor, me socorre. E eu comecei a buscar no aplicativo mesmo, fazendo propaganda já, hein? No aplicativo mesmo, as pregações, né? E eu vi que o pastor Joy, a pastora Fernanda, nem há tanto tempo assim atrás, falaram sobre maturidade. Então, se hoje o Senhor me trouxe até aqui para falar sobre maturidade de novo, é porque Ele ainda quer algo de nós. Se o Senhor está sempre batendo no mesmo ponto, é porque nós precisamos crescer em algo ainda. É porque está faltando. E às vezes, sabe o que acontece? O pastor Joy falou, a Fernanda falou, eu falei, aí vem o Bispo Tom e fala. Mas nada adianta da gente ficar escutando e não colocar em prática. Nada adianta a gente ficar vindo culto após culto e não praticar. Isso é uma atitude de menino.
porque a palavra do Senhor ela está sendo pregada, mas cadê a minha atitude quanto a isso? Eu estou vindo no culto para quê? Para que eu estou tendo o trabalho de sair da minha casa num frio desse para estar aqui na igreja? Porque é legal? Porque é gostoso? Porque preenche o meu ego? Não. Nós precisamos vir até a casa do Senhor para ouvir e praticar. E é dessa forma que o nosso caráter vai ser moldado. É dessa forma que nós vamos dar passos em direção à maturidade. E da mesma forma que o Senhor deu essa proteção, da mesma forma que o Senhor guardou o povo de Israel por um tempo, né, das provas, né, deu a provisão, deu o direcionamento, deu tudo que eles precisavam, tudo. Eles passaram por 40 anos nessas condições. E muitas coisas aconteceram. Eles viram milagres, viram guerras sendo vencidas, né, desobedeceram e tiveram que ser corrigidos. Dessa mesma forma o Senhor faz conosco. Nós passamos por um processo. E às vezes cabe a nós a olhar para nós mesmos e pensar, tá, o povo passou por isso por 40 anos. E como que eu quero estar daqui 5 anos? Qual é a forma que eu quero me encontrar? Não precisa ser 40 não, 40 é muito. Daqui 5 anos, o que eu quero? Eu quero estar na mesma maneira, levando a mesma vidinha, sem crescimento espiritual, e orando para o Senhor mandar uma provisão, enquanto na verdade eu tenho que me mover e buscar essa provisão? O que eu preciso fazer? E às vezes, na hora que a gente se encontra nesse processo em que o Senhor está nos guiando à maturidade, a gente se perde um pouco. A gente para de entender, Senhor, não estou entendendo mais o que o Senhor quer. E dessa mesma forma, eu acredito que foi com os israelitas. Era para ser apenas uma passagem rápida pelo deserto até chegar ao propósito final. Mas eles ficaram 40 anos presos ali. Porque o Senhor conhecia o coração de cada um deles e sabia exatamente o que eles precisavam no tempo que eles precisavam. E dessa maneira é comigo e com vocês, né? E chegou um tempo que o Senhor falou, tá, estamos chegando. Eu conduzi vocês até aqui. E agora vocês vão começar a dar os primeiros passos para receber a promessa de vocês. Vocês vão começar a dar o primeiro passo para receber aquilo que eu preparei para vocês. E o Senhor começou a mudar algumas coisas. Deus, ele não muda. A própria palavra fala. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Mas o Senhor muda a estratégia da forma como ele age conosco. Justamente para causar em nós esse incômodo de eu preciso sair desse lugar. Eu preciso me mover, preciso me movimentar. E lá em Josué 3:2, a gente vai começar a ver a forma como o Senhor tratava aquele povo. Desculpa, é Êxodo 17. Dezessete, 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Aqui, essa primeira guerra, ela foi um pouquinho depois do Senhor ter poupado eles daquela primeira guerra, quando eles estavam saindo do Egito. E é engraçado a gente dizer, né, nossa, ausência de guerras, Nath, eles foram o povo que mais tiveram que batalhar para conseguir. Mas essa primeira guerra, apesar de ser uma guerra pequena e que já tinha sido dado como vencida, era como se fosse um aviso. Ó, se prepara, porque vocês ainda vão passar por muitas dessas situações. E às vezes o Senhor, ele nos avisa. Fala, ó, eu vou te mandar um detalhezinho aqui, mas se prepara, porque vem mais.
E é como eu falei, às vezes o primeiro problema vai aparecer na igreja, mas daqui a pouco vai desencadear vários outros problemas. Por quê? Porque nós precisamos ter em mente que nem sempre a vida vai ser assim. Nem sempre vai ser tudo bem, tudo um mar de rosas. O Senhor não quer isso de você. O Senhor não quer que você seja um cristão folgado. Se você precisa ser como Cristo, então você precisa aprender a encarar os desafios da vida. Seja na vida cristã, seja lá fora. Então, aqui, né, a forma como o Senhor tratou com esse povo foi, olha, eu estou te dando esse obstáculo agora, que é o primeiro, mas virão muitos outros depois. E vocês precisam começar a pensar nisso, precisam começar a se preparar para isso. E depois, o Senhor começou a mudar estrategicamente com eles em relação ao direcionamento. Agora sim, é Josué 13:2. 3:2. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem seguir. Visto que nunca antes passaram por tal caminho. Então, antes, qual que era o direcionamento do povo? Era aquele direcionamento espetacular. Uau, os olhinhos brilhando. O Senhor estava ali, indo à frente deles. E agora o Senhor deu uma ordem. Eu não vou fisicamente. Eu estou ali representado pela presença da Arca da Aliança. Mas quem vai guiar é vocês. Então, vocês precisam se posicionar e ir. E aí, eles precisavam seguir esse direcionamento, né? Entendendo que o Senhor está comigo, o Senhor está me guiando, o Senhor está me conduzindo. Ele não está aqui da forma como ele estava antes, mas Ele nunca me abandonou. E como eu falei sobre os nossos direcionamentos de sonhos e profecias e coisas mirabolantes, a gente se apega muito a isso. Porque é confortável. É mais confortável você receber uma profecia do que você estar sensível à voz de Deus. Porque às vezes você ouve a voz de Deus e você fica assim, será? Será que é isso mesmo? Será que eu estou entendendo? Mas e se o povo naquela época parasse antes de conquistar a terra e falasse, nossa, mas será que é isso mesmo? Aí ia juntar uma galera, assim, ficar todo mundo, tá, e agora? É isso mesmo? Será que a gente entendeu certo? Às vezes a gente não tem muito benefício da dúvida. A gente precisa agir. Se o Senhor te deu esse direcionamento, vai lá e faz. Não fica questionando. Ai, Senhor, mas por quê? Ai, Deus, mas será que é isso? Ai, Deus, mas eu não estou entendendo. Aí a gente começa a duvidar igual Gideão. Precisa de 1 trilhão de provas para aquilo que o Senhor já falou. E você está duvidando do quê? Sendo que o Senhor já te ordenou. Se você confia que o Senhor é a sua direção, não tem por que ficar duvidando. Se você entende que o Senhor é o seu porto seguro, por que você ainda duvida do que Ele está te ordenando fazer? Às vezes a gente fica, né? Nossa, olha, falo por mim, tá? Queria tanto mudar de emprego. Aí não corre atrás da oportunidade de emprego. Senhor, abre a oportunidade de emprego, Deus. Mas não manda um currículo. Não procura quem quer te ajudar. Aí fica um pouco difícil, vocês não concordam comigo? A gente precisa agir, às vezes. E correr atrás, né? E o Senhor vai te direcionar através daquilo que Ele quer para a sua vida. E aí Ele vai filtrar. Ah, isso te serve, isso não te serve. E quando nós nos deparamos com esse novo formato de direcionamento do Senhor, a gente precisa aprender a estar sensível à voz do Senhor. Porque é muito difícil você
escutar uma direção do Senhor sem a validação de uma outra pessoa. Às vezes a gente gosta da profecia, por quê? Porque tem alguém ali fisicamente na sua frente falando. Nós somos seres humanos, nós gostamos daquilo que é visível e é palpável. Só que quando o Senhor fala aos nossos corações, Ele não vai sempre estar alguém, usando alguém, para poder vir e confirmar aquilo. Você precisa confiar. Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque quem fica de galho em galho procurando profecia em profecia é um menino ainda, não é um adulto. E infelizmente, nós estamos nesse caminho às vezes, de infantilidade perante o Senhor. Nós buscamos coisas que precisam ser validadas por outras pessoas. Nós buscamos um direcionamento que precisa vir um fulano e falar, sendo que o próprio Deus já falou. E a gente só aprende a ouvir a voz do Senhor, só existe uma maneira para isso. É lendo a palavra, é se colocando na presença, é orando, muitas das vezes jejuando, e às vezes a gente precisa aprender a ser um pouco mais radical na presença do Senhor. Sair do normal. Eu tenho trabalhado com as crianças, nós temos feito um trabalho com os juniores sobre oração. E eu falei para eles, vocês precisam aprender a orar fora do que vocês estão acostumados. Porque a gente chega lá, quem vai orar hoje? Eu, tá bom. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o culto, amém. Aí a gente começou a criar estratégias para que eles possam sair da mesmice. E o Senhor faz o mesmo conosco. Ele cria estratégias para que a gente possa sair da mesmice. Porque às vezes a gente fala das crianças, mas a gente é igualzinho. A oração é sempre a mesma. Senhor, abençoa meu dia, amém. Aí vai deitar, Senhor, obrigado pelo meu dia, amém, dorme. E segue assim sucessivamente. Como que uma pessoa que está passando por batalhas espirituais, uma pessoa que está acostumada a viver de profecia, como que essa pessoa vai receber um direcionamento do Senhor estando sensível à voz dele, se não busca, se não vai ao encontro do Senhor, se não ora, se não clama? Não tem como. É uma questão de raciocínio lógico. E às vezes a gente precisa parar para pensar nas nossas atitudes. Nossa, Senhor, será que a minha oração tem sido repetitiva? Porque, assim, eu preciso de um milagre, mas será que eu já agradeci pelo milagre que o Senhor já fez? Porque eu preciso de algo da parte do Senhor, mas será que eu tenho pedido isso da forma correta? Às vezes a gente pede coisas para o Senhor e não sabe nem o que está falando. Mas a palavra do Senhor, ela te instrui até a forma como você deve orar. Você pode pegar salmos e orar salmos. Você pode pegar uma oração e falar, Senhor, essa oração que está aqui na Bíblia, eu faço das minhas palavras, Deus, porque é isso que eu tenho para derramar diante de Ti hoje. E tem vezes que, sinceramente, a nossa oração, ela não vai nem meio de palavras, ela vai no meio de choro mesmo. E é desse jeito, sabe por quê? Porque é sincero. Não é quadradinho, não é ensaiado, não é isso que o Senhor quer de você. O Senhor não quer que você fique caminhando sempre os mesmos passos, porque a maturidade é o quê? É você sair da sua zona de conforto. Então, se eu quero crescer diante do Senhor, eu preciso o quê? Eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a ler a palavra. E aí, isso nos leva ao outro ponto, que era o maná. Era a forma como o Senhor alimentava aquelas pessoas de forma extraordinária, né? E as pessoas que estavam acostumadas a viver, na guarda do Senhor, naquilo que era confortável, os israelitas passaram a ter um incômodo. E não tiveram mais o direcionamento como tinham antes. Não tiveram mais a guarda como tinham antes. Tiveram que ir à luta, tiveram que ir à guerra. E dessa mesma forma foi como o maná. Josué 5:12 agora. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas aquele ano comeram do que foi colhido da terra de Canaã. O maná cessou. O
alimento extraordinário que o Senhor dava a eles todos os dias cessou. E qual era a forma que eles tinham de se alimentar? Eles precisavam se mover. Eles precisavam ir lá, plantar, colher, regar, cuidar, preparar. Por quê? Porque enquanto eles estavam no meio do deserto, não tinha como plantar. Não tinha como colher. Se plantava hoje, amanhã já estava lá atrás, porque eles caminhavam. Então, quando a mão deles não conseguia fazer sozinho, o Senhor foi lá e fez. E aí chega um momento que nós temos que entender que se a mão agora a minha mão alcança, então sou eu que preciso fazer. A mão do Senhor, ela vai me suprir naquilo que é sobrenatural. Aquilo que é natural, que eu preciso fazer, então eu preciso me movimentar. Eu preciso me mexer. E às vezes a gente fica esperando que o Senhor faça tudo. Sempre. Ah, porque eu estou com um problema, o Senhor resolve aí. Ah, porque eu estou com isso. Ah, Senhor, resolve aí. Ah, porque a palavra não está mais falando comigo. Ai, tadinho de mim, o Senhor não me vê mais. Mas você tem tomado uma atitude quanto a isso? Nós temos tomado uma atitude perante o Senhor? Será que nós temos aprendido a plantar, cuidar, colher da palavra em nossas vidas? Porque a palavra, ela nunca, isso eu posso garantir, nunca vai nos faltar. A palavra do Senhor, ela está aqui. Hoje, nós temos ela da forma física, temos ela no celular, mas existem pessoas que não têm mais esse acesso. E pode ser que um dia a gente chegue nessa condição. E o que você vai ter para você da palavra quando você não puder acessar mais ela? O que você reteu? O que você guardou? Qual vai ser a sua arma? Como que você vai lutar? Porque quando eu tive a chance de correr atrás, eu não estudei. Eu não li, eu não procurei. E nós precisamos parar com essa mania de ficar escolhendo uns versículos aleatórios. Por quê? A gente gosta muito de cortes de pregação do Instagram. E a gente muitas das vezes conhece o Senhor por cortes de pregação do Instagram. Aí você pega um texto lá aleatório, que o fulaninho está falando algo sem base nenhuma, e você começa a tomar aquilo como verdade para você. E chega um momento que você começa a ensinar isso para outras pessoas, em verdades que estão na Bíblia. Mas, espera aí, qual é o contexto disso? E se eu fico vivendo de pregação do Instagram, eu nunca vou saber o que realmente serve para mim. Porque o fulano fala uma coisa, o Beltrano fala outra, e por aí vai. E aí eu vou colhendo pouquinho de pouquinho. Tá, mas o que eu sei mesmo da Bíblia? Quem é o Deus que eu sirvo? Será que eu realmente conheço Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Será que eu realmente entendo que Deus me ama? Qual é a profundidade desse amor? Eu já compreendi através das Escrituras e coloquei em prática? Eu já compreendi qual é o plano da salvação que Jesus fez por mim? Qual que é o significado da Santa Ceia para mim? Em que lugar que ela está na minha vida? Para mim, é um ritual mensal que eu venho para a igreja, tomo a ceia? O que a palavra diz sobre isso? Aonde nasceu a Santa Ceia? Da onde que veio? Por quê? São questionamentos básicos da vida cristã que muitas das vezes nós não corremos atrás. Porque a gente está acostumado a alguém vir aqui e entregar. A gente está acostumado a entrar no Instagram e toma. Mas você não sabe qual que é o fundamento daquilo. Você não sabe de onde que veio. E aí você fica vivendo e vivendo de coisas vãs que as pessoas falam para você. E aí, será que eu entendi que o Espírito Santo é o meu consolador? Que Jesus me prometeu ele? Isso foi uma promessa. Não é algo tipo assim, ai, tô indo, se virem aí, mas eu vou mandar alguém para ficar aí com vocês. Não. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele está conosco todos os dias. O Espírito Santo caminha conosco, ele sabe das nossas dores, dos nossos pensamentos, do jeito que nós nos encontramos. Você pode conviver com várias pessoas ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias, mas só o Espírito Santo sabe. Conhece o seu coração no íntimo e no profundo. Só que para eu entender um pouco mais do que isso significa, eu preciso estudar. Eu preciso sair do leitinho
comer uma feijoada, evoluir. Eu preciso caminhar. Eu tenho que parar de ficar atrás de pregação do Instagram. Ah, eu achei isso aqui interessante. Tá bom, vou buscar então a fundamentação disso na palavra. Vamos ver se realmente está de acordo. Porque se tiver, ok, eu levo para a minha vida. Se não tiver, eu descarto. A gente precisa parar de ficar acreditando em qualquer coisa que a gente ouve por aí. Isso é uma atitude de menino. E nós precisamos andar agora como adultos. Muitas das vezes, a gente passa anos e anos nessas condições. Tem pessoas que você olha para ela, parece um pobre coitado. Porque faz 50 anos que está na mesma condição, na mesma batalha, nos mesmos problemas. Porque ela não entendeu ainda que ela precisa evoluir, que ela precisa crescer de alguma forma. Mas vai ver se o indivíduo lê a Bíblia. Se o indivíduo fala com o Senhor. Tem coisas que não adianta o pastor ficar falando. Não adianta o líder ficar falando. É um posicionamento nosso. Cabe a cada um de nós escolher o passo que nós queremos dar. Eu quero permanecer da mesma forma ou eu quero caminhar segundo a maturidade e deixar o Senhor extrair de mim aquilo que Ele quer de mim. Às vezes a gente vive sempre da mesma forma porque a gente não quer simplesmente sair da nossa zona de conforto. Porque é muito mais confortável eu chegar em casa e ficar mexendo no meu celular, de conversinha boba, de atrás de série, de Netflix, das fofocas da internet do momento, do que eu sentar e ler a palavra. É como o Bispo Tom diz, a Bíblia é o melhor remédio para sono. Senta para você ler a Bíblia para você ver o sono que não dá. Vai dormir rapidinho. Porque às vezes é chato. Nem sempre você vai sentar para ler a Bíblia e aí você vai, nossa, olha que refrigério do Senhor. Às vezes você vai ter que sentar, enfiar a cara e estudar. Vai lá estudar os evangelhos, vai lá estudar as cartas de Paulo. Porque nós precisamos desse alimento sólido. Os cultos, eles são importantes. Eles nos renovam, eles nos inserem como corpo de Cristo. Porque a gente passa a fazer parte de uma comunidade. Mas ele não é o suficiente. Você precisa começar a se movimentar e buscar isso na sua casa. As minhas crianças, elas são sensacionais. Sensacionais. E se toda a igreja tivesse a mesma sede de conhecimento que as crianças têm, a gente estaria um nível muito, muito, muito além. Eu faço uma aula para as crianças pensando com a cabeça de uma criança, porque elas fazem perguntas que nem adultos fazem. Agora pensa, se uma criança, se eu tenho um filho, e ele está recebendo todo esse alimento na escolinha, o que eu vou ensinar para ele se eu não ler a Bíblia? Eu preciso ser a primeira base para o meu filho. Vocês podem estar me julgando agora porque eu não tenho filho, mas é uma verdade. E nós precisamos ser o primeiro exemplo. Nós precisamos ter esse posicionamento de, agora é o momento de deixar de lado as coisas do mundo e começar a buscar o alimento sólido. Preciso chegar do meu serviço, sei lá, acordar mais cedo e ler a palavra, tirar um tempo para Deus no meu dia. Parar de esperar o culto de terça para o Senhor falar comigo, o culto de domingo para o Senhor falar comigo. O Senhor está com você todos os dias. O Senhor está comigo todos os dias. E eu tenho total liberdade de entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com Deus sobre os meus sentimentos, sobre as minhas lutas, sobre o direcionamento que eu preciso, buscar o alimento. Então, muitas das vezes, a gente anda na imaturidade porque nós queremos. Só que o Senhor começa a mudar a forma como Ele age conosco. O Senhor começa a nos conduzir para algo maior, para algo melhor. Só que é difícil. Dói. O amadurecimento, ele dói. Você já viu o crescimento físico de uma criança? Eu não passei por essa fase, mas, normalmente, pessoas com uma estatura normal, ela sente a dor do crescimento. E os ossos começam a doer. Eu vi muitas pessoas reclamando disso. E os ossos começam a doer.
E assim é o nosso crescimento espiritual. Às vezes, para aqueles israelitas da época, custou muito eles não terem o maná lá todas as manhãs. Porque por mais que, poxa, todo dia comer a mesma coisa, mas era mais confortável você lá pegar, preparar e pronto. Do que você ter que ficar colhendo, do que você ter que ficar plantando e regando e cavando, caçando. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente fique esperando coisas extraordinárias para o resto da vida. O Senhor quer a ação. E aquele tempo em que nós estamos vivendo, né, a guarda maravilhosa do Senhor, é o tempo que Ele está nos moldando para aprender a confiar nele. É o tempo que você aprende a descansar e a confiar. Que você começa a ver os milagres, as provisões, as coisas extraordinárias. É o tempo que o Senhor te molda para que você possa entender de fato quem Ele é. Não o que Ele faz, mas quem Ele é. E aí quando você começa a passar por essa fase de amadurecimento, você já entendeu que o Senhor é a sua segurança, que o Senhor é o seu direcionamento, que o Senhor é o meu alimento. Eu já entendi isso. Ele já me deu isso. Então agora preciso sair do raso e buscar o profundo. Então, o Senhor, Ele nunca vai nos faltar. Independente da fase que você esteja. Seja na maturidade, na imaturidade. Ele está com você em qualquer uma delas. Mas você, eu e você, precisamos entender o tempo. Será que agora eu preciso agir? Será que agora eu preciso descansar? Como eu devo fazer? Isso só vem a partir da intimidade com Deus. Todas as coisas, todas as pregações, tudo, independente do que eu fale, a Fernanda fale, os pastores falem, tudo sempre volta para Deus. Porque não tem outro caminho. E para você caminhar por esse caminho de amadurecimento, você precisa entender primeiro quem é o Senhor. Aí você vai passar por esse tempo de provisões extraordinárias, isso vai cessar e o Senhor vai começar a te conduzir à maturidade. E quando você chegar nesse ponto, nesse nível, você já entendeu quem Deus é. E agora tá, Senhor, vamos lá, eu entendi. Me mostra na Tua palavra, Deus, o que eu preciso fazer. Me mostra, Senhor, a maneira que eu devo agir. Fala comigo, Deus, porque o Senhor, nós temos intimidade. Então fala comigo no meu secreto, fala comigo no meu coração, na minha mente, a forma como o Senhor quiser falar, porque eu estou pronta para ouvir. Eu entendi que o direcionamento ele não precisa mais vir de uma forma extraordinária, mas ele vem do íntimo, do meu íntimo com o Senhor. Eu já entendi nessa fase que o Senhor é meu alimento. E mesmo que me faltem muitas coisas, Ele nunca vai me faltar. Mesmo que me faltem muitas coisas nessa fase doída do amadurecimento, o Senhor nunca vai faltar. Ele é tudo o que nós precisamos. E Ele é o suficiente em qualquer situação. Seja no luto, seja na doença, seja na falta de dinheiro. O Senhor, Ele é o suficiente em todas as circunstâncias. Mas às vezes nós precisamos entender isso e começar a buscar. Porque a gente se encontra numa situação que Deus, e o Senhor não fala comigo. E isso dá uma sensação de abandono. Por que o Senhor me abandonou? Mas o Senhor não te abandonou, não. Ele só está esperando que você entre no quarto e vá falar com Ele. Ele só está esperando que você abra a sua Bíblia. Ele só está esperando que você venha ao culto e preste atenção verdadeiramente na palavra, porque Ele tem algo para você. Mas você precisa ficar atento aos sinais. E esse processo de amadurecimento, ele dói, como um crescimento de uma criança. E eu vou contar um exemplo meu para vocês. No começo do ano, eu fiz uma oração perigosa. Eu acho que assim, até agora eu estou me arrependendo um pouquinho dessa oração. Como a maioria que sabe, eu vou casar.
E aí, no final do ano passado, nós noivamos. E no começo desse ano, a ficha começou a cair. Eu falei, Deus, eu não sou uma criança mais. Eu não vou ter mais o meu pai e a minha mãe para ficar metendo a mão nos meus problemas e resolvendo para mim. Eu não vou ter mais o momento em que eu chego em casa e a casa está limpa. E a comida está pronta. Então, eu preciso começar a correr atrás da maturidade. Eu preciso começar a tomar as minhas decisões. Eu preciso começar a resolver os meus problemas. Porque os meus pais não vão estar mais ali. E, às vezes, a nossa caminhada é assim. O Senhor está ali ainda. Os meus pais, eles vão estar do meu lado ainda. Mas eu preciso agir. Eu preciso fazer. E durante esse ano eu passei por muitas coisas. A gente está na metade do ano ainda. E foi um ano, assim, esmagador. E o crescimento, ele está doendo muito. Muito. Porque a maturidade, ela faz isso com a gente. Eu tive que tomar decisões difíceis. Eu tive que renunciar a algumas coisas. Recentemente, o Senhor trouxe de volta uma dor que eu nem sabia que existia ainda. E eu preciso tratar isso. Porque eu preciso, ano que vem, me tornar uma mulher adulta para caminhar junto com meu marido. E essa é a forma como eu me vejo daqui a um tempo. Sendo uma mulher adulta, com atitudes de uma mulher adulta. Só que eu tive que me posicionar para que isso acontecesse. O Igor passou por todas essas situações comigo. Eu não tive sozinha em nenhuma delas, mas o Senhor tratou com cada um de nós individualmente. E doeu em mim, e doeu nele, e está doendo ainda. Mas a prioridade sempre é o reino. E teve um dia que eu estava cansada já. E todas as noites, na hora que eu ajoelhava para orar, eu não conseguia falar uma palavra. Eu chorava e falava, amém, Senhor, subiu a oração de algum jeito. E aí teve um dia que eu fechei o quarto, eu falei assim, Senhor, tem mais o que eu posso fazer. Aquilo que estava ao alcance das minhas mãos, acabou, cessou. E aí eu comecei a pensar, e agora? O que eu faço? E sabe qual é a melhor forma de passar por essa fase de amadurecimento? É entendendo que no Senhor, independente da forma como eu me encontre, eu sou filha e eu fui criada para adorar. Então, mesmo que o processo esteja me esmagando, esteja doendo, esteja me matando, eu vou adorar. Porque enquanto eu adoro ao Senhor, da forma mais simples e singela que eu sei adorar, o Senhor está me moldando. O Senhor está cuidando. O Senhor está me levando à maturidade. O Senhor está me ensinando. E não estou dizendo que adorar vai te fazer passar pelo processo de uma forma mágica. Jamais. Mas fica mais leve. Porque você entendeu que Jesus é o suficiente. E mesmo que esse processo esteja doendo muito, eu ainda vou continuar sendo uma adoradora. E depois que esse processo passar, eu ainda vou ser uma adoradora, porque foi para isso que o Senhor me fez. Então, às vezes, a gente se encontra no meio desse caminho, no meio dessas dores do amadurecimento, e a gente para e fala, Senhor, não aguento mais. Não está dando, vamos parar por aí. E aí a gente faz igual a Israelita, eu quero voltar lá onde era confortável. Mas a forma mais pura de passar por todos os processos da vida é colocar diante do Senhor os seus sentimentos, os seus pensamentos, é colar no Senhor. Gruda no Espírito Santo, igual chiclete. Ele já está em você. Você precisa aprender a senti-lo. Gruda no Senhor. Se apegue nas verdades do Evangelho. Na promessa de que o Senhor não vai te deixar nunca. Se apegue na promessa de que o Senhor é o seu ajudador. Porque Ele é. E nós não vamos nos encontrar sozinhos nunca. Então, doeu? Eu tenho certeza absoluta que isso não é em vão.
se eu estou passando por uma dor, tem alguém aqui que está passando por essa dor também. Tem alguém aqui que está sentindo essa dor do crescimento nesse momento. Ou que recentemente passou por isso. E quando nós nos encontramos nesse caminho louco que é a caminhada cristã, a única forma de passar por isso é se apegando em Jesus. Porque dele, para ele, por meio dele, é todas as coisas. Todas as coisas. Então, o seu sofrimento é para a glória do Senhor. O seu amadurecimento não é para que as pessoas olhem para você e falem, nossa, como que você é maduro na fé? Nossa, como você é um trabalhador maduro. Não. É para que o nome do Senhor seja exaltado acima de todas as coisas. E por mais que eu esteja passando por esse processo difícil, tomei uma posição diante do Senhor. Falei, Deus, faz o que o Senhor tiver que fazer. E às vezes o que falta em nós é isso. Falar, Senhor, faz o que tiver que fazer. Porque mesmo que esteja doendo, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E falta em nós uma adoração verdadeira. Porque como a oração das crianças, nós somos quadradinhos na adoração. Então a gente vem para a igreja e a gente fica com vergonha de levantar a mão para orar, para louvar. E aí fica assim, levanta, não levanta, levanta, não levanta. E aí você tem um desejo no seu coração de ajoelhar, e aí você fica, nossa, mas o irmão vai me julgar. Às vezes você sente no seu coração de sair do seu lugar e orar por fulano, nossa, mas eu nem conheço fulano. Mas a nossa forma de adorar o Senhor é nos derramando aos pés dele. É nos derramando com tudo que somos, com tudo que temos. Se eu gosto de orar, então eu vou sair do meu lugar e vou orar. Foi o Senhor que mandou eu fazer. Se eu gosto de me prostrar aos pés do Senhor, então é isso que eu vou fazer. Porque um adorador vale muito. Nós fomos criados para adorar. Independente da situação que você se encontre hoje. É muito difícil a gente adorar no meio da dor. E às vezes, quando está tudo bem, um mar de rosas, maravilha, a gente está lá debaixo da guarda do Senhor, que falamos no começo, a gente não adora. Então, o Senhor está extraindo de você a adoração verdadeira quando você está passando pelo problema, porque quando estava tudo bem, você não adorou, você não agradeceu. E às vezes é isso que o Senhor está exigindo de você. Aprenda a agradecer. Aprenda a ser grato, independente do que você está passando. Ah, está faltando? Obrigado, Senhor, porque eu sei que a provisão vai vir. Ah, tá difícil. Obrigado, Senhor, porque esse tempo vai passar. A gente é muito imaturo na fé, muito imaturo. E quando você para ler e estudar de verdade as Escrituras, você entende, cara, eu sou um nada na presença do Senhor. Começa a se posicionar como um nada na presença do Senhor para ver o que Ele faz. Ele começa a te mostrar o seu valor quanto filho. Você é um nada, mas o Senhor é o seu capacitador. Então, se eu estou aqui hoje, eu sei a batalha que eu passei para estar aqui hoje. Mas o Senhor me capacitou. Se vocês são ministros de louvor, eu sei que é extremamente difícil. Mas o Senhor te capacitou para fazer isso. Ah, eu sou tia da salinha, você é uma ministra da infância. E o Senhor te capacitou para isso. E tantos outros ministérios que nós temos na igreja. A nossa capacidade, ela não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. Mas para compreender isso, eu preciso sair do raso e dar passos em direção à maturidade. Entendendo que existem tempos que eu preciso parar, eu preciso descansar, porque o Senhor, eu vou estar debaixo da guarda, da proteção dEle. Mas existem tempos que essa fonte vai começar a cessar. E aí eu preciso me movimentar, porque eu já descansei demais. Então agora, eu preciso fazer aquilo que está ao alcance das minhas mãos. E o que não tiver, pode ter certeza que o Senhor vai prover. E as mãos dEle vai vir como sustento. Então, a gente precisa parar de esperar que o Senhor venha nos conduzir como crianças para sempre. A pastora Fernanda está aqui e ela sabe dizer muito melhor que eu. Uma criança, quando ela está na sua infância, ela não aceita uma correção.
porque ela acha que ela é a dona do mundo. Uma criança, quando ela está crescendo ainda, ela não sabe se alimentar sozinha, ela não sabe se limpar sozinha, ela não sabe tomar decisões. Mas chega uma fase que naturalmente ela precisa começar a fazer isso por ela mesma. Não dá para sempre ficar a mãe lá, vamos filho, vamos filho, vamos filho. Não. Ela vai aprender a caminhar sozinha. E essa é a ordem na nossa vida espiritual. Se hoje eu estou debaixo da guarda do Senhor, eu preciso entender que daqui a pouco eu começo a me movimentar. E o Senhor terá coisas novas, o Senhor terá coisas maiores e melhores. Mas a gente precisa parar de agir como crianças. Se você for olhar a história do povo de Israel, depois que eles conquistaram a terra prometida, qual é a continuidade? Josué morreu, o povo fez uma promessa ao Senhor: não abandonarei os seus mandamentos. E aí o que acontece? Qual era o maior mandamento? Não adore outros deuses. E eles começaram a fazer o quê? Adorar outros deuses. As crianças ficam indignadas com essa parte. Eles começaram a adorar outros deuses. E o que isso aconteceu? Levou eles a serem de novo escravos. As atitudes deles levaram eles novamente à escravidão. E o Senhor levantou novamente um juiz no meio do povo. E todas as vezes que o Senhor levantava o juiz para libertá-lo, o juiz morria, eles iam lá e faziam tudo de novo. Era sempre o mesmo erro, sempre o mesmo pecado. E às vezes a gente se encontra nessa posição. A gente precisa estar sempre ali com o pastor. Vai, faz isso, vai, ora, vai. Não, o pastor ele está aqui para te pastorear, para te auxiliar, para conversar, para ouvir. Mas ele não está aqui para ficar segurando na sua mão, não. O tempo todo. Ai, filhinho, vem cá. Não. A gente precisa aprender. Aprender a caminhar com as próprias pernas, porque o pastor um dia, ele teve nessa posição de ovelha. E o Senhor separou ele para que ele fosse pastor e começasse a cuidar de ovelhas. Mas para isso ele passou por um processo de amadurecimento. Dessa mesma forma, o Senhor quer fazer com você. Não estou dizendo que você vai virar pastor. Mas o Senhor quer te preparar para ministérios. Mas como que eu vou entrar no ministério se eu ainda tenho a atitude de uma criança? Como que eu vou viver os planos do Senhor se eu ainda tenho a atitude de uma criança? Não tem como. E eu falo tudo isso, não em vãs palavras, mas com comprovações bíblicas de que o Senhor nos conduz ao amadurecimento e por experiência própria. Tudo o que nós fazemos exige de nós um amadurecimento. E não é tipo assim, tive um problema na igreja, resolvi o problema na igreja e vai ficar tudo certo. Não, daqui para frente vai aparecer outro problema na igreja de novo. Porque você vai ter outra área que você vai ter que amadurecer. E não adianta ficar reclamando, não. Porque o Senhor sabe o que você precisa na medida que você precisa. Então é a vontade dEle. Se nós dizemos e declaramos todos os dias que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, porque eu não sei me submeter a ela, só porque ela está desconfortável, mas o Evangelho, ele não é para ser confortável como as pessoas estão pregando aí fora. Ele precisa de lutas, ele precisa de batalhas, ele precisa de crescimento. Os discípulos são prova disso. Paulo é a prova disso. E nós devemos também ser a prova desse amadurecimento, do que o Senhor faz nas nossas vidas. Para que as pessoas olhem para nós e falem, olha, o Senhor mudou a vida daquela pessoa. Ela tem um brilho diferente. Eu falo para todos os dias, Senhor, eu anseio pelo dia que alguém vai olhar para mim e falar, nossa, você tem um brilho diferente. Eu falo, é o brilho do Espírito Santo. Porque esse é o brilho que habita em nós. Nós não somos capazes de brilhar nesse mundo sozinhos. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem nos conduzido todos os dias. Basta nós ter um posicionamento. Eu não sei se eu falei muito. Espero que vocês tenham entendido. Isso é o que eu estudei, busquei para trazer para vocês, através da minha experiência espiritual.
né? Porque eu acho que de nada adianta eu chegar aqui e falar, se não é algo que eu estou vivendo. E eu contei para algumas pessoas que, assim, no dia que a gente combinou que eu ia pregar, eu falei, Senhor, socorro. E eu comecei a ler, e nada estava fazendo sentido. E eu comecei a fazer um esboço de uma pregação, mas não estava fazendo sentido ainda. E eu falei, Senhor, eu preciso hoje do tema dessa pregação. E aí o Senhor me trouxe isso. Então eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer na nossa vida ainda através da maturidade. Só que hoje cabe a nós a nos posicionar e escolher. Eu quero permanecer da mesma forma? Ou eu quero crescer? Eu quero permanecer na mesma situação que eu me encontro hoje. Problemas em casa, problemas na família. Deixa que uma hora Deus resolve. Vou fugir disso que é mais confortável. Ou hoje eu vou ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor lançou sobre o meu coração, e vou começar a colocar em prática. É uma escolha individual. Não é o pastor que vai fazer isso por você. Não sou eu. Mas é você e eu estarmos sensíveis ao direcionamento do Senhor que Ele nos deu essa noite. As oportunidades, às vezes, elas se repetem, mas nem sempre ela vem duas vezes. E aí você vai ter que passar por um processo esmagador de novo, pelo mesmo assunto, para que o Senhor te molde. Então você vai ficar esperando quanto tempo para começar a caminhar em direção à maturidade? Não sou eu que vou dizer quanto tempo, mas é cada um de vocês. E eu queria que vocês se colocassem de pé para orarmos juntos. Que cada um de vocês analisem qual é a condição que vocês se encontram hoje. Qual é a forma que vocês se encontram hoje? Eu estou agindo ainda como um menino? Será que eu tenho priorizado o reino? Tenho priorizado ao Senhor? Ou será que eu ainda estou vagando por aí e não compreendi o que o Senhor quer de mim? Será que eu ainda estou debaixo, esperando que o Senhor resolva todos os meus problemas de forma mágica? E que venha o eis que te digo? E que venham as coisas sempre de uma forma sobrenatural? Ela vem, sim. Mas existem tempos que isso passa a ser uma atitude de menino. É dessa forma que você se encontra? A igreja é a igreja. Eu vou lá porque é legal. Porque tem pessoas que eu gosto. E é sempre um motivo que não é sobre Cristo. Então, isso é uma atitude de menino. Você é uma pessoa que hoje se encontra no processo. Eu estou caminhando, começando a dar os meus passos. Essa é uma maturidade. Eu sou uma pessoa que eu ainda não entendi o que eu estou fazendo e nem o que o Senhor quer de mim.